Olá, mais uma vez aqui, estudando a Palavra de Deus com a igreja, com você que nos assiste. Semana passada eu iniciei um breve comentário sobre a oração sacerdotal de Jesus, oração que consta no capítulo 17 do Evangelho de João. Como eu falei, um dos capítulos mais comoventes da Bíblia. Eu me emociono quando mergulho nessa oração, nessas palavras de Jesus. Até considero, e falei isso e quero afirmar hoje, o dia em que Jesus orou por nós, o dia em que ele orou pela igreja do futuro, que somos nós hoje, aqui. E como eu falei semana passada, temos 3 momentos bem distintos nessa oração. Na primeira parte, Jesus ora por ele iria passar por um momento difícil, mais difícil da sua vida, e Jesus precisou de oração, né? Então ele intercede ali, ele ora por ele naquele momento. No segundo momento, ele ora pelos discípulos, que na minha opinião eram a igreja que estava naquela época, os 12 discípulos e aqueles que já eram seguidores de Cristo, já eram considerados também discípulos de Jesus. E a partir do verso 20, o trecho que eu mais tenho comentado, que mais me chama a atenção, é aquele momento que ele ora por aqueles que haveriam de crer. Por isso, foi o dia que ele orou por nós, foi o dia que ele orou pela igreja do futuro. Nós somos aqueles que naquele momento do tempo de Jesus, da história de Jesus, ainda iriam crer a partir do testemunho daqueles discípulos. Mas nessa oração, o que foi que ele pediu? Qual foi o pedido de Jesus? Na semana passada eu falei, a primeira coisa que ele pediu ali foi que tivéssemos unidade. A igreja fosse unida, para que assim não se dividisse, não se enfraquecesse e não fosse vencida pelo inimigo. Eu citei o verso 21 do capítulo 17, que diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, foi o primeiro pedido de Jesus por nós, que tivéssemos unidade, e a finalidade dessa unidade é para que o mundo pudesse crer que ele, Cristo, era enviado de Deus. Então, esse foi o primeiro pedido e hoje eu vou comentar outro pedido de Jesus. O segundo pedido de Jesus nessa oração é para que tivéssemos comunhão com o Pai e com Ele. E eu vou ler 2 versos, o verso 22 e o verso 26. O 22 diz: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. E o 26 diz: eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. O verso 22 diz que o Filho recebeu a glória do Pai e deu à igreja, e dividiu com a igreja, né? Gente, isso é fantástico e é uma grande responsabilidade, é também atemorizante, eu diria, porque isso diz que fazer parte da igreja de Cristo é algo muito sério. E às vezes tem gente que banaliza isso, né? É da igreja e quando está lá fora não dá um bom testemunho, na igreja causa divisões, e Deus deu a glória à igreja. A igreja do Senhor é o representante de Cristo aqui neste mundo. Como eu disse semana passada, para que o mundo creia que ele foi enviado pelo Pai. E se ele deu a glória à igreja, o que nós fazemos com a glória de Deus? O que nós temos feito com a glória de Deus?
Muitas vezes estamos aqui, sem condições de estar aqui, com o coração sujo, cheios de rixas, às vezes cheios de rancor, né? O nome está lá na membresia da igreja, mas é alguém que não se envolve, apático com a igreja. A glória de Deus foi dada a nós como igreja, né? Não foi dado a uma pessoa. Outra coisa interessante, não foi dado a ninguém especial, a um predileto de Deus, a um apóstolo, como vemos hoje, a um bispo, um profeta, um artista gospel, não. Parece que tem gente hoje também querendo ficar sozinho com a glória de Deus, mas a glória foi dada à igreja. Por isso que o primeiro pedido é unidade. Quando as pessoas olham para nós, e já tenho ensinado que nós somos a igreja, eles veem a igreja do Senhor e vê a glória de Deus na nossa vida. E eu digo que isso é algo muito sério. E minha pergunta é, as pessoas veem a glória de Deus na sua vida? Quando você chega num lugar de trabalho, na sua escola, no ambiente, as pessoas veem a glória de Deus na sua vida. Lembra de Moisés? Moisés, quando ele desce do monte, o rosto dele brilhava. Ele sai da presença de Deus e o rosto dele brilhava. E o nosso rosto tem brilhado quando saímos do culto, quando finalizamos uma reunião de oração, o nosso momento devocional. Você sai do culto e chega em casa e a glória de Deus é vista na sua vida, aos seus familiares, nos seus vizinhos. Outro exemplo é Estevão. Estevão foi apedrejado, estava ali ensanguentado, machucado, ele chega à morte. E os algozes dele disseram que o rosto dele era como um rosto de anjo. Gente, isso não foi o testemunho dos amigos dele, não foi o testemunho da família dele, nem o testemunho pessoal dele. Eram os inimigos dele, inclusive o próprio apóstolo Paulo, né? Saulo, naquele momento, que futuramente veio a se converter. Se converter por quê? Se converter porque viu no rosto de Estevão a glória de Deus. Hoje em dia há muito elogio em boca própria. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu faço isso, eu jejuo. Amém. Mas o seu rosto brilha. Quando as pessoas olham para a sua vida, isso é resplandecido, isso é refletido nas suas palavras, na sua atitude. É muito fácil saber quem tem vida de comunhão com Deus e quem não tem. Quem tem vida de oração e de leitura da palavra e quem não tem. Volto a dizer, o rosto de Estevão era como um rosto de anjo. E como é o seu rosto? É um rosto angelical? Tem gente que às vezes torna um ambiente até mais pesado e acha que isso é espiritualidade. Não. Nós precisamos dessa comunhão. E essa comunhão vai ser mostrada através da nossa vida, uma vida que tranquiliza, uma vida que resplandece o brilho do Senhor. E aí, nós como igreja, seremos a luz do mundo. O verso 26 diz assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhe farei conhecer mais. Como assim? Parece, continuarei a fazê-lo, farei conhecer mais. Jesus, nessa oração, ele estava dizendo, confirmando que ele não abandonaria a igreja. Então, a nossa comunhão com ele é uma necessidade, porque o desejo dele é estar conosco. Ele disse, e eu estarei neles. Lembra lá de João 14? Um pouco atrás, um pouco antes desse texto que nós estamos lendo, ele diz assim, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós.
Ele não estava falando da segunda vinda que nós esperamos. Ele estava falando àqueles discípulos acerca da vinda do Espírito Santo. O desejo de Deus para que tenhamos comunhão com Ele e com o Pai é tão sério que Ele enviou o Espírito Santo à igreja para que essa comunhão fosse então selada. Você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. E por que Ele fez isso? João 14, 19 a 21 diz assim: ainda há pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Você entende a importância da comunhão com Deus e com o Pai? Nós temos a comunhão com o Pai e com o Filho quando guardamos os mandamentos. Quando guardamos os mandamentos do Senhor. Isso é viver em comunhão. 14, 23 diz assim: Jesus respondeu, disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos nele, e faremos morada nele. Você quer ter comunhão com Deus? Obedeça, guarda, viva a palavra de Deus. É o seu rosto resplandecendo, como eu acabei de falar, e você conhecendo a palavra, pregando a palavra, ensinando a palavra. Que a palavra de Deus possa fazer parte da sua vida diariamente. Se você deseja ter essa comunhão com o Pai e com o Filho, essa é uma verdade que você não pode se afastar dela de forma alguma. Ainda em João 14, está dito assim, nos versos 25 e 26, tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. A importância do Espírito Santo nas nossas vidas, para que as palavras de Cristo estejam sempre na nossa memória, que possam ser o nosso direcionamento, a nossa regra de fé e de prática. Ainda falamos sobre o Espírito Santo. Em João 15, 26 é dito, mas quando o Consolador vier, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. João 16, 7 e 8. Todavia, digo-vos a verdade, que vós convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, eu vos enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Como eu tenho comunhão com o Pai e com o Filho, quando eu estou convencido dos meus pecados, quando eu desejo que Cristo, quando eu confesso os meus pecados, para que Cristo purifique a minha vida. Quando eu reconheço, que eu tenho coisas a mudar dentro de mim. Quando eu reconheço que o meu temperamento, o meu comportamento, a minha personalidade precisa ser modificada. Quando eu reconheço que eu sou arrogante. É nesse momento, quando o Espírito mostra para mim todas essas coisas, que definitivamente a comunhão com o Pai e com o Filho começa a ser estabelecida. Queridos, Jesus, ele não nos deixou órfãos, mas enviou o Espírito Santo
E o Espírito Santo ensina a toda a igreja. Ainda João 16, verso 13. Quando aquele Espírito da verdade vier, ele vos guiará por toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito seria então, na oração de Jesus, enviado à igreja. E ele continuaria ensinando a igreja, guiando a igreja e guiando por toda a verdade. Isso é muito interessante, porque se alguém diz que tem o Espírito e é capaz de profetizar mentiras, se alguém diz que tem o Espírito e é capaz de criar histórias não verdadeiras dentro de uma igreja, esse Espírito não é o Espírito Santo. Eu fico chocado quando vejo pessoas cheias do Espírito Santo, ou melhor, que se dizem cheias do Espírito Santo, que são usadas para machucar os outros e até mesmo dividir igrejas. Está lá na igreja e diz então que tem uma visão, uma nova visão, um novo modelo, e essa nova visão, esse novo modelo, isso acontecia muito, divide a igreja, as pessoas brigam, né? Param de falar umas com as outras, porque o Espírito Santo deu uma visão nova a uma pessoa. Não pode ser assim. Judas, ele chega a dizer no verso 29 que esses são os que separam, esses são os que a si mesmos se separam, são sensuais e não têm o Espírito. Por quê? Porque o Espírito, ele vem consolar os que sofrem, ele vem convencer do pecado, da justiça e do juízo, e ele vem guiar o cristão por toda a verdade. Se você está cheio do Espírito Santo, você está cheio do amor de Deus na sua vida. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus tem amor. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem o caráter de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem a comunhão com Deus, tem a comunhão com o Filho de Deus, tem envolvimento com a palavra. Esse é então o segundo pedido de Cristo aqui, nessa oração. Para quê? Para que pudéssemos, então, ver a glória dele. Voltando a João 17, verso 24, está escrito assim: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então, para que a gente possa resplandecer a glória de Deus no mundo, nós precisamos estar próximos de Cristo, vendo a glória que é dele, mas que ele legou à igreja para testemunho dele aqui neste mundo. Essa ideia de ver a glória de Deus é um conceito que vem desde do tabernáculo, do templo, né? Quando a nuvem de fumaça enchia todo o templo. E João está dizendo isso aqui. João 1,14 diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O unigênito do Pai. Jesus é o único gerado. Ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Deus. E essa glória é a glória que ele tem. Só ele é o único gerado de Deus. Essa é a glória dele. Cheio de graça e verdade. E ele deu à igreja a oportunidade de ser então aquela que vai transmitir, revelar a glória de Deus nesse mundo, para que as pessoas possam crer em Cristo e ter a vida eterna. Eu quero concluir esse comentário da oração sacerdotal. Fiz um breve comentário na semana passada e hoje quero concluir
falando sobre isso. 2 pedidos de Jesus aqui. O primeiro pedido é unidade e o segundo pedido é comunhão com o Pai e com Ele. A comunhão é feita através da palavra. A comunhão é feita através do testemunho. A comunhão com Ele é realizada através de uma vida de oração. Porque quando assim somos, o mundo olha para nós e vê a glória de Cristo, glória que Ele deu também à igreja. A igreja precisa ter unidade e comunhão para que o mundo possa ver então a glória de Deus. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Jesus certamente foi um homem justo. Ele orou por nós. Que essa oração, então, se cumpra na minha vida e na sua vida. Que nós tenhamos unidade e que tenhamos comunhão com Ele e com o Pai. Que Deus nos abençoe.